pessoal! Na última aula a gente falou sobre o átomo de hidrogênio e como que a gente podia descrever o comportamento desse sistema utilizando a equação de Schrödinger com esse potencial aqui, que é o potencial elétrico da interação entre o próton e o elétron. E a gente viu que resolvendo essa equação e aplicando as condições de contorno, né, que era o fato de que a função de onda precisa ser normalizada e a periodicidade em θ e φ por causa da interpretação de θ e φ como ângulos, a gente chegava em três constantes, N, L e ML, que só podiam ter alguns valores determinados para que essas soluções pudessem satisfazer as condições impostas pelas condições de contorno, pela física do problema. E aí a gente via que a energia do sistema era quantizada, mas não só a energia, também o momento angular do elétron era quantizado, tá? Então, a gente chegou a essas soluções aqui. A gente sabe exatamente o formato da equação de onda para os estados estacionários. E esses estados estacionários dependiam de três constantes, n, que é um número inteiro maior do que 1, L, que é um número inteiro menor do que n, positivo, de 0 até n menos 1, e o ML, que também pode ser negativo, mas o módulo dele tem que ser menor ou igual a L. Então, o ML podia ir de menos L até L, também um número inteiro. Bom, a gente viu também que o número quântico principal está relacionado à energia do elétron, então a energia do elétron é quantizada, e a expressão para a energia em termos do N é dada por essa equação aqui. O número quântico L está relacionado ao momento angular total do elétron, então isso aqui também implicava uma quantização do momento angular. E a gente viu que o número quântico magnético, ML, está relacionado ao momento angular na direção Z do elétron. E a gente vai ver na aula de hoje por que esse número quântico é chamado de número quântico magnético. Ok. O momento na direção Z está relacionado com o ML através dessa expressão aqui. Bom, a gente viu também, dessas expressões que a gente acabou de ver, que existem vários estados estacionários diferentes com a mesma energia, porque os estados estacionários eram determinados por N, L e ML, e a energia só depende de N. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre o efeito Zeeman, e o efeito Zeeman é um deslocamento nas linhas espectrais de um átomo, ou seja, um deslocamento, uma modificação nos níveis de energia, lembrando que o espectro daquele átomo está relacionado com os níveis de energia, em várias componentes diferentes por causa do campo magnético. Então, a gente viu que os níveis de energia dependiam só do N, então para um determinado N, para todos os valores de L e ML, eu tinha a mesma energia, então tinha um nível de energia só com vários estados estacionários diferentes. Quando a gente está na presença de um campo magnético, a gente vai ver que os diferentes valores de ML vão me dar diferentes níveis de energia. Então, o mesmo nível de energia vai se desdobrar em vários níveis de energia, dependendo do ML, do valor de ML. Ok, então a gente pode ver isso a partir do espectro. Aqui a gente está vendo uma figurinha do espectro de absorção de um determinado elemento, né? Então, uma única linha do espectro, quando não tem campo magnético, com campo magnético igual a zero, ela pode se desdobrar em várias linhas, nesse caso aqui em 3, né? Se eu aplico um campo magnético, e à medida que eu aumento o módulo do campo magnético, a gente vê que o espaçamento entre essas linhas aumenta. Então, na aula de hoje, a gente vai ver esse fenômeno que é conhecido como efeito Zeeman. Ok, então, para começar, a gente vai fazer uma análise semiclássica do problema. E a análise semiclássica sempre é parte daquele modelo de Bohr, aplicando as leis da mecânica clássica usual para o elétron numa órbita no modelo de Bohr. A gente já viu que essa não é a melhor forma de descrever o elétron, mas ela, nesse caso aqui, ajuda a gente a entender qual que é a relação entre o momento, o campo magnético e o desdobramento nos níveis de energia, tá? Bom, então para fazer essa análise semiclássica, a gente precisa lembrar que se eu tiver uma corrente em um fio circular, eu posso associar um momento de dipolo magnético a essa corrente aqui, tá? E esse momento de dipolo magnético está associado a
corrente vezes a área dentro desse círculo, né, desse fio circular. E esse A aqui quer dizer que a gente está associando um vetor à área através da regra da mão direita, né? Eu coloco os meus dedos na direção da corrente e para onde o dedão apontar é a direção desse vetor área aqui, tá? Então, o momento de dipolo magnético é dado, nesse caso, que eu tenho uma corrente em um fio circular, é dado por essa expressão aqui. Quando esse dipolo é colocado na presença de um campo magnético, o campo vai exercer um torque sobre o dipolo, tá? E esse torque está associado a uma energia potencial que é exatamente igual ao produto vetorial entre o dipolo magnético e o campo magnético B, ok? Bom, então vamos tentar usar esse conhecimento aqui que vem lá do curso de Física 3, eletromagnetismo clássico, no modelo de Bohr para o elétron e ver onde a gente chega com essa análise semiclássica. A nossa análise semiclássica consiste de supor que o elétron está em órbita ao redor do próton, a distância dele ao próton é igual a r, e ele tem velocidade v. E aí agora a gente vai usar a relação lá do eletromagnetismo clássico. Para achar qual que é o momento magnético do elétron nessa órbita aqui, tá? Bom, então primeiro vamos olhar só para a parte escalar desse cara aqui. Então, o μ é igual a corrente vezes a área. A corrente é carga dividido pelo tempo vezes a área. E o tempo, a carga aqui, é a carga do elétron. E o tempo é o tempo que o elétron gasta para dar uma volta ao redor do núcleo. Então, esse tempo é igual à distância percorrida, que é 2πr, dividido pela velocidade do elétron. Bom, então isso aqui me dá μ igual a menos E, a carga é menos E, né, porque é um elétron, sobre 2πr vezes V, né, que é o tempo, vezes a área, que é πr ao quadrado. Isso aqui vai me dar menos EVr sobre 2. Ok. Bom, então se a gente lembrar de novo lá da mecânica clássica, a gente sabe que o momento angular é mvr. Então eu posso substituir aqui esse pedacinho aqui, vr, pelo momento angular. Então eu vou ficar com μ é igual a menos E sobre 2m vezes L. Então a gente tem aqui uma das coisas mais importantes, que é a relação entre o momento magnético e o momento angular. Ok. Bom, então agora a gente vai supor que B é paralelo ao eixo Y. Então, é paralelo ao eixo Z, as componentes x e y são iguais a zero. Então, a energia potencial associada é mz vezes o módulo de B, né, que é o Bzinho aqui. E por causa dessa relação entre o momento de dipolo magnético e o momento angular, que é uma relação vetorial, a gente sabe que μz é menos E sobre 2m Lz, e, portanto, a energia potencial associada aqui é menos E sobre 2m Lz vezes B. Isso aqui para o caso em que o campo tem essa forma aqui, tá? Então, agora toda a discussão se restringe a esse caso em que o campo é paralelo ao eixo Z. Ok, então, da equação, né, da solução da equação de Schrödinger, a gente sabe que Lz, para cada um daqueles estados estacionários possíveis, é igual a ml
vezes H barra. E aí, se a gente substituir aqui, a gente tem menos E sobre 2M vezes ML H barra B. E esse é o valor da energia potencial acrescida a cada um desses estados estacionários quando o campo tem essa propriedade, né? Quando tem um campo magnético e quando o campo tem dessa forma aqui, ok? Bom, então, cada um daqueles níveis de energia tem adicionalmente um acréscimo de energia dado por isso aqui. Então, agora a energia de cada um daqueles estados estacionários não depende só do N, vai depender também do ML, e é por isso que esse ML aqui é chamado de momento de número quântico magnético. Então, a gente vê que com essa análise semiclássica, a energia potencial associada à presença do campo magnético é dada por essa expressão aqui. Então, a gente vê que a energia potencial depende do ML, e o que vai acontecer agora é que a energia do elétron não depende mais só do nível N, mas sim depende do ML, porque eu vou ter esse acréscimo de energia potencial associada à presença do campo magnético e do momento de dipolo do átomo. Ok. Bom, como eu disse para vocês, nem sempre essa análise semiclássica leva a gente ao valor correto. Nesse caso, sim, mas a maneira mais correta de fazer essa análise é sempre usar a equação de Schrödinger, sempre que possível. Eu não vou resolver tudo aqui, tá? Porque aqui depende de várias coisinhas que a gente não vai ver nesse curso, mas só para vocês verem que a gente pode chegar à mesma resposta utilizando a análise da equação de Schrödinger. Em outras situações, a análise semiclássica não fornece o valor correto e a única maneira de chegar à descrição correta para um fenômeno associado ao comportamento de átomos ou moléculas é através da equação de Schrödinger. Bom, então, na presença do campo magnético, a gente pode reescrever a equação de Schrödinger para a função de onda, para a parte espacial da função de onda, dessa forma aqui. Esse alfa é uma constante, tá? Que depende de outras constantes fundamentais, não é tão importante aqui. Mas a gente consegue resolver essa equação e a gente vê que as soluções dessa equação são exatamente as mesmas soluções da equação anterior. Então, a gente pode ver aqui que a gente tem exatamente essa parte diferente aqui que vem da presença do campo magnético, né? Se o campo magnético for zero, a gente volta à equação de Schrödinger original. Então, ao resolver essa equação, a gente vê que os estados estacionários são exatamente os mesmos que a gente tinha da equação anterior, mas agora os níveis de energia, cada um desses estados estacionários é uma autofunção do operador hamiltoniano com autovalor N, ML, então agora os autovalores dependem tanto de N quanto de ML por causa daquele termo associado ao campo magnético, e o valor de cada um desses autovalores é dado pela energia EN, que é a energia sem a presença do campo magnético, mais esse termo aqui que depende de ML e B, que é exatamente o acréscimo na energia que a gente obteve através da análise semiclássica. Tá? Então, nesse caso, a análise semiclássica e a análise correta, que é a análise através da equação de Schrödinger, levam exatamente ao mesmo valor. Lembrando que aqui a gente continua supondo que o campo, para chegar a essa expressão, que o campo está na direção Z, então todas essas, as mesmas restrições que a gente viu na análise semiclássica continuam valendo aqui. Ok, então se a gente lembrar que para cada valor de L eu tenho todos esses valores de ML aqui possíveis, para cada valor de L, eu vou ter 2L mais 1 valores de L, então eu tenho 2L mais 1 valores do acréscimo da energia potencial causada pelo campo magnético diferente. Na ausência do campo magnético, todos esses estados, todos esses 2L mais 1 estados, têm a mesma energia, que é dada só pelo valor de N, mas na presença do campo magnético, esses níveis vão se desdobrar em 2L mais 1 níveis de energia. Então, e a diferença entre cada um desses níveis de energia, entre níveis adjacentes, é dado por essa expressão aqui, em que o MB é essa constante aqui. Tá?
A gente vê aqui que se antes eu tinha um nível de energia, aqui a gente está vendo o exemplo para n igual a 2 e l igual a 1, aqui n igual a 3 e l igual a 2, se antes eu tinha só essa transição aqui possível, agora quando os níveis de energia se desdobram, a gente vai ter várias outras transições possíveis. Então, ao invés de ver uma única linha no espectro daquele elemento, a gente vai ver várias linhas diferentes que estão associadas a esse desdobramento quando temos um campo magnético.